Salve, salve, queridos! Professor Valério Fernandes. É um prazerzaço tê-lo aqui no Estúdio Aulas. Querido, eu sou o professor Valério Fernandes, eu trabalho a gramática, o texto e a redação. E eu trago boas novas para você, que vai fazer qualquer concurso público no Brasil. Preste bastante atenção neste curso, ele vai mudar a sua história. Diga amém, querido. É isso aí. Fé, disciplina, vontade de passar nos concursos públicos. Vamos que vamos. Olha lá. Vem comigo aqui, ó, na tela. Eu coloquei aqui, queridão, ó, diferença entre a análise morfológica e a análise sintática. Valério, o que é isso, Valério? Eu tenho muita dúvida de dominar a análise morfológica e a análise sintática. O que é isso? Vamos lá, querido. Muita dúvida, muita. Lembrando que a análise morfológica é uma vertente, a análise sintática é uma outra vertente. E aí, o que acontece? Muitos alunos têm dúvida porque eles querem trabalhar a sintaxe primeiro, para depois entrar na morfológica. Olha aqui para mim. Muita atenção, ó. Valério, eu tenho muita dúvida entre a análise morfológica e a análise sintática. Qual é a dúvida? É que muitos alunos não seguem uma sequenciação, entendeu? Eles não sabem que tem começo, meio e fim. Então eles querem já ir para a sintaxe. Eles querem aprender sujeito, objeto direto, complemento nominal, sem passar pelo crivo da morfologia, sem passar pelo crivo da análise morfológica, as classes variáveis e as classes invariáveis. Então, para eu dominar a análise sintática, eu preciso, indubitavelmente, da análise o quê? Morfológica. Dominada a análise morfológica, a análise sintática vai cair como uma luva, vai ficar muito fácil. Não queira inverter esse processo, porque você vai meter os pés pelas mãos. E lá na frente, você vai ter muita dúvida. Então tenha parcimônia. Vá na análise morfológica, depois para a análise sintática. Sem mais delongas. Vem que vem. Olha só. Olha só o que eu coloco aqui para você, ó. Que eu coloquei aqui para o meu aluno. Eu quero chamar bastante a sua atenção. Ó, durante meus longos anos como professor, uma das perguntas mais frequentes, talvez seja até sua pergunta, sempre foi, o aluno me pergunta, por onde eu começo, professor? Então essa é a pergunta mais frequente dos meus alunos, em todos os lugares. Qual é a pergunta mais frequente, Valério? Por onde eu começo, professor? Há outras que menos frequentes, de vez em quando surgem nas salas de aula. Outras perguntas mais frequentes. Em diversos lugares do país. Já dei aula em Goiânia, em Porto Alegre, São Paulo. Olha as perguntas mais frequentes também. Quais são os assuntos mais importantes, Valério? O que eu preciso decorar para o meu concurso? Professor Valério, então essas aqui são as perguntas mais frequentes. Olha lá. Por onde eu começo, Valério? O que eu preciso decorar, Valério? O que eu preciso entender para o meu concurso, Valério? De fato, são perguntas dos que sentem o peso e a importância de uma matéria, que sempre foi objeto de estudo. Desde os tempos mais antigos, língua portuguesa sempre predominou da nossa existência, mas que para muitos, ainda hoje, constitui um obstáculo, um gargalo, um empecilho, uma incógnita, uma grande dificuldade. Então, Valério, essa aqui é a pergunta comumente entre os alunos. Qual que é a pergunta? Por onde eu começo, Valério? Quais são os assuntos mais importantes? O que eu preciso decorar? Essa é a pergunta comumente dos meus alunos. E eu continuo. Para aqueles, atenção abençoadinho, para aqueles que há muito não estudam a nossa língua portuguesa, talvez seja o seu caso, que está parado tem um tempão. É preciso começar pelo começo. Uai, Valério, começar pelo começo? Presta atenção. Não tente
estudar assuntos como concordância, regência, crase. Então você não pode tentar estudar concordância, regência, crase, sem começar pelo começo. Sem antes ter uma boa base em sintaxe, de oração. Então, para eu estudar concordância, para eu estudar regência, para eu estudar crase, eu tenho que passar pela sintaxe, pela análise sintática primeiro. Ok, querido? Por exemplo, não pule a sequência dos fatos, é o que eu venho falando. Para eu aprender a análise sintática, eu não posso pular a sequência dos fatos. Isto é, eu preciso passar primeiramente pela análise morfológica, entender as classes de palavras, as variáveis e as invariáveis, para depois eu ir à sintaxe. Quem estuda, por exemplo, sintaxe do período composto, quem estuda, por exemplo, sintaxe do período composto, oração coordenada, sindética, assindética, oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial. Quem estuda sintaxe do período composto, sem antes de estudar a sintaxe do período simples, ele não vai entender o período composto. Então, para eu entrar no período composto, para eu entender o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada, eu preciso entender a sintaxe do período simples. Eu preciso entender os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, predicativo, complemento nominal, agente da passiva. Preciso entender os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta de verbial e o aposto, para depois entender o período composto. Ou crase. Olha lá, queridão, crase. O aluno quer estudar crase antes de regência. Para eu entender a crase proibitiva, facultativa, obrigatória, eu preciso entender a regência verbal, que está ligada a verbo, e a regência nominal, que está ligada a nome. Quando eu aprender a regência verbal, a regência dos verbos transitivos, intransitivos, verbo de ligação, a regência dos verbos, a regência do nome, substantivo, adjetivo, advérbio, aí eu vou entender crase. Mas se antes eu entrar em crase sem dominar a regência, ou seja, eu estou quebrando a sequência dos fatos e eu não vou entender o que é crase, proibitiva, facultativa e obrigatória. Não compreender a lógica da gramática provavelmente obterá poucos ganhos em sua empreitada. Então, comece pelo básico, para depois ir para o meio, para depois concluir com personalidade. Portanto, vá com calma, abençoado. A absorção dos conteúdos gramaticais requer tempo, olha lá, queridão, tempo e disciplina. Olha o segredo aqui, Ademais, o conhecimento amadurece em momentos diferentes de cada estudante. Cada estudante tem o seu momento, tem a sua função cognoscitiva. Logo, não se desespere. Acredite em você. Faça a sua parte. Estude bastante. Olha aqui para mim, queridão. Então esse é o primeiro foco. Eu quero aprender análise sintática, eu preciso entender análise morfológica. Eu não posso pular a sequência dos fatos. Então vamos estudar. Para eu aprender o que é sujeito, objeto direto, complemento nominal, eu, portanto, vou aprender análise morfológica, o básico. Aprendido a análise morfológica, aí depois eu parto para a análise sintática. E comumente eu começo a interagir e a entender perfeitamente. Vem que vem. Olha lá. Vamos continuar aqui, na tela. Para os alunos, atenção agora que eu vou dar uma dica para aqueles alunos diferenciados. Para os alunos mais experientes, aqueles alunos que já têm um cabedal, que já vem estudando há um grande tempo, né? Aqueles que já vêm estudando a nossa língua portuguesa há mais tempo, sugiro que vocês, que já estão estudando há um grande tempo, partam para os conteúdos mais densos. Indubitavelmente, esses assuntos se encontram em sintaxe. Sintaxe de oração.
Então, ó, simparte oração, você vai trabalhar os termos essenciais, os integrantes, os acessórios, vai trabalhar o período simples, o período composto, vai entrar na concordância verbal, nominal, regência verbal, nominal, colocação pronominal, é o estudo da ênclase, próclase, mesóclise, até chegar à pontuação. Lembrando que para eu pontuar, queridão, olha para mim, para eu pontuar, para eu colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, os dois pontos, os travessões, os parênteses, as aspas, eu preciso ter o domínio da análise sintática. Então, para você colocar uma vírgula, substituir uma vírgula pelo ponto e vírgula, substituir os dois pontos por uma vírgula, você tem que ter um cabedal, você tem que dominar a análise sintática. É impossível pontuar sem análise sintática. Muitos alunos me procuram, Valério, eu não estou entendendo essa vírgula aqui. Por que essa vírgula aqui não pode ser substituída pelos dois pontos? Aí eu vou explicar para o aluno, conhecimento de análise sintática. E quando eu entro na análise sintática, eu vejo que o aluno falta um alicerce, falta o sólido, falta a base. Ele não domina as classes de palavra, ele não domina a análise morfológica. Como consequência, ele não vai fazer uma exímia pontuação. Então, a nossa pontuação, ela sempre estará ligada na sintaxe do período simples e do período o quê, por favor? Composto. Vem que vem. Observem os detalhes e os exemplos com atenção. E lógico, não se esqueçam, olha lá, abençoado, não se esqueçam de resolver as questões de provas. Olha como é importante. Você tem a parte teórica, você tem um exercício básico, depois você aprofunda conhecendo a sua banca examinadora, os exercícios de prova. Sempre obtenham as provas da banca examinadora que prepara o seu concurso. Eu vou fazer o concurso da polícia, a banca Sebrasp, conheça a banca Sebrasp. Eu vou fazer o concurso para auditor da Receita Federal, a banca ESAF, conheça a ESAF, conheça a metodologia daquela banca. Resolvam as questões, procurem traçar um perfil, atenção abençoadinho, olha só que dica, procurem traçar um perfil da banca, conheça a banca, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Você tem que conhecer a banca. Você não pode estudar uma matéria para todas as bancas. Elas cobram a diferenciada uma da outra. Portanto, vou fazer um concurso. A banca Sebrasp, ela tem uma metodologia, ela tem uma didática, ela tem uma analogia. Então você deve, primeiro, ter o conteúdo. Você precisa de ter o conteúdo, a teoria. Depois você faça análise daqueles exercícios mais básicos para absorver o conteúdo. E aí você aprofunda nas questões de provas. Eu vou bancar lá as 10 últimas provas da banca Sebrasp. Vou sentar, a questão lá vai trabalhar, vamos lá, ele está procurando lá crase, proibitiva, facultativa, obrigatória. Eu vou pegar as últimas 10 provas e vou bater naquilo, vendo o que a banca vai repetindo. Comumente, a banca, ela repete uma questão que foi aplicada em outros concursos. Isso é fato. Eu vou fazer o concurso para auditor da Receita Federal. A banca é ESAF. Conheça a ESAF. Veja o que ela trabalha na parte de texto. Coesão, coerência, inferência, afirmação. O que ela trabalha na parte da pontuação. Pegue as últimas 10 provas. Resolva muitos exercícios. Consequentemente, essas questões estarão no seu próximo concurso. Isso é indubitavelmente. Pode crer no que eu estou dizendo a você. Olha aqui para mim. Tentem perceber, olha lá, tentem perceber os assuntos mais cobrados, pois as bancas tendem a repeti-los. Repetir esses assuntos mais cobrados em certames posteriores. Vem que vem. Agora, olha só, queridão. Olha aqui para mim. Aí você chega, professor, essa introdução que você me deu foi de grande valia. Mas vamos falar o que é análise morfológica e o que é análise sintática para eu entender melhor? Sim. Olha aqui comigo na tela. Olha lá. A análise morfológica.
O que é análise morfológica, Valério? Verifica-se a classe gramatical a que cada palavra pertence dentro de um contexto. Queridão, olhando para mim, a análise morfológica, de acordo com a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, significa, dentro de um contexto, você pegar cada palavrinha e dar nome a essa palavra. As palavras gostam de ser chamadas pelo nome, dentro de um contexto. Assim como eu, Valério, tenho nome, você tem nome, as palavras, dentro de um contexto, elas possuem nome. E existem quantas classes gramaticais? A NGB classifica a classe de palavras sendo variável e sendo o que, por favor? Invariável. O que é uma classe variável? Classe variável, o próprio nome está dizendo, querido, ela vai variar em gênero, em número e em grau. O que é gênero? Masculino e feminino. O homem, a mulher. O que é número? Singular e plural. O aluno, os alunos. A aluna, as alunos. E o que é a grau? Aumentativo, diminutivo. Então, professor, uma classe variável, a palavra se flexiona em gênero, em número e em grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Aí são 6 as variáveis. Quais são as 6 variáveis? Comunga comigo. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo. Pegou, queridão? Vamos ratificar. Quais são as 6 variáveis? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo. Essas 6 classes, elas se flexionam em gênero, em número e em que, por favor, e em grau. É uma classe variável. E o que é uma classe invariável? Olha esse prefixo grego aí, ó, in, que é um prefixo grego de negação. Classe invariável significa que a palavra não vai se flexionar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural e em grau. Ela não se flexiona, ela é imutável. Aí são 4 as invariáveis. Quais são? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Você pode guardar uma palavra mnemônica chamada de SIPA. Atenção, abençoado. SIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. 4 classes invariáveis não se flexionam. Então, a análise morfológica significa, dentro de um contexto, eu vou dar nome a cada palavra naquele contexto. E a classe pode ser variável e pode ser o quê? Invariável. A variável são 6. A invariável são 4. Pegou o que é análise morfológica? Vou te dar um exemplo fantástico. Olha só, vem comigo aqui na análise morfológica aqui para você entender melhor. Olha só, vem comigo aqui, ó. Venha, vem que venham. Olha a análise morfológica. A análise morfológica, eu vou trabalhar a classe de palavra. A variável e o que, por favor? A invariável. A variável, eu disse que são 6. Vamos ratificar. Quais são as 6? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, artigo. Neste curso, nós vamos ver especificamente cada um deles. Vamos aprender o que é substantivo, vamos aprender o que é adjetivo, pronome, numeral, verbo e artigo. Cada um deles nós vamos tratar neste curso, que é a base, que é o sólido. As classes invariáveis são 4: conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Olha a palavra mnemônica, ó. Olha lá, abençoadinho. SIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Valério, neste curso, você vai ensinar as 15 conjunções? 5 coordenam e 10 subordinam? Sim. Você vai ensinar interjeição? Sim. Você vai ensinar preposição essencial e acidental? Sim. Valor nocional, valor relacional. Você vai ensinar os 7 advérbios? Sim. Vamos aprender tudo isso aqui. Então, olha aqui para mim, abençoado.
Quando eu fizer referência à análise morfológica, lembre-se de que eu estou trabalhando a classe de palavra. Variável 6, invariável 4. Não se esqueça disso. É fundamental para o nosso desenvolvimento e a sequenciação dos fatos, para quando eu chegar à análise sintática, de fato você não ter nenhuma dúvida, ok?